Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos de mais notícias de famosos? Vamos falar um pouco de Miriam Hills. Ela dá aqui umas declarações legais, viu gente? Do rei Roberto Carlos. Bom, Miriam Hills diz que não se importa por dizer a idade dela. Hoje ela está com 60 anos. Ela é muito católica, ela está fazendo 43 anos de carreira. Ela já foi política uma época da vida dela. Ela só teve um mandato. Ela entrou para a política na época, por deputada pelo estado do Rio de Janeiro, porque na época ela trabalhava na comunidade Canção Nova. Ela era missionária na época, ela fez parte. Há quase 10 anos ela participou lá como missionária na comunidade Canção Nova do padre Jonas Abib. Miriam Hills veio de Belo Horizonte para São Paulo, cresceu no bairro de Santana, mas ela frequentava o Pointing da época, gente, era o bairro dos Jardins, isso com 15 para 16 anos. Ela tinha um namorado na época que morava ali pelas redondezas, ela estava na garupa da moto, ali na rua Augusta, parada em um sinal. Ela olha para o lado uma Mercedes, adivinha quem estava dentro dessa Mercedes? Roberto Carlos, com Anice, que era a atual esposa de Roberto na época. Ela olhou bem surpresa e disse, nossa, Roberto Carlos ali, né? Então ele olhou, riu, pois viu que ela fez essa cara de surpresa aí, de embevecida ali por vê-lo. Quem não ficaria, né, gente? Esse dia passou, né? Ela não viu ele mais. Aí, com 16 anos, quando ela fazia Moacir Franco Show, ela então fazia a ponte aérea. E ela estava sentada no avião ali, na janelinha, Roberto Carlos sentou do lado de Miriam Hills. Ela ficou olhando para fora ali, quando ela voltou o olhar ali, para dentro do avião novamente, ela olha assim e ela viu a pulseira que ele usa escrito Roberto Carlos. Gente, imagina sentar perto do rei, num assento ali, que assunto você vai puxar? Ela com 16 anos na época, acho que não tinha nem muita ideia de como conversar com o rei Roberto Carlos, né? Mas aí não precisou, porque ele fala, você não é aquela moça que ganhou o Moacir Franco Show? E ela ficou toda desconcertada ali, mas teve esse outro encontro dos dois numa ponte aérea dentro de um avião, onde ela ficou pensando, o que eu pergunto agora para ele? Mas não precisou, quem perguntou foi o próprio rei Roberto Carlos. Ela pergunta, você vê televisão? Você me viu? Ele responde, eu torci por você. Nossa, hein, gente? Uma pessoa sentar perto de você, o rei Roberto Carlos, e dizer ainda que torceu. Bom, Miriam Hills é linda até hoje, né, gente? Até hoje. Olha a foto dela, bem novinha, do lado aí do rei Roberto Carlos. E foi aí, digamos assim, que começou a linda história entre a Miriam Hills e o Roberto Carlos, né? Mas como ele estava ainda casado com a Anice, diz ela, não rolou nada nesse tempo. Mas o avião acabou descendo em Campinas, ele a convida para uma carona, que ele tinha um carro à disposição dele ali na pista, e ela disse muito obrigada, mas querendo dizer sim, né? E ele fala novamente, chama ela, olha, pela última vez aí, você quer uma carona para São Paulo? Tá à disposição o carro aí. Aí ela aceita ali a carona dele e mais uma vez ele fala para ela, você aceita tomar um café comigo? Ela fala, não. Aí já é demais, ela pensa na cabeça dela, né? Já é demais, né? Já peguei uma carona, agora tomar um café, não. Então ele foi pro Morumbi, ela foi para casa dela, assim, muito querendo ir ver os pais dela e contar, porque o pai dela era muito fã do Roberto, a família dela era muito fã do Roberto, e ela querendo contar para os pais dela que ela tinha visto o Roberto Carlos ali dentro do avião. Bom, depois desse dia ela nunca mais o viu, mas o destino quis que eles se encontrassem mais uma vez para realmente começar
o romance dos dois. Ela aí com 17, né? E aí a Cristiane Torlone não pôde gravar o Globo de Ouro e ela foi no lugar da Cristiane, ali no Teatro Fênix. E ela gravou ali, o Roberto estava lá, porque ele estava em primeiro lugar ali no Globo de Ouro e apresentado pela Miriam Hills, e ela encontra com ele lá. E ele a convida para um show dele no Canecão, que era um show de 6 meses de duração, e eles começaram finalmente a namorar. Ele já tinha se separado nessa época da Nice, que era a esposa dele, ali quando ela se encontrou com ele no avião, que eu já contei para vocês. Bom, aí eles começam a namorar e ela para de ser atriz mais para frente, ela para acompanhar ele ali nas turnês, né? Então, ela disse que ele nunca pediu para ela parar com a carreira, mas ela sentia que ele sentia a falta dela ali nas turnês, então ela parou por 4 anos e ela se separou dele depois, né, gente? Ela tinha 30 anos quando ela se separou de Roberto Carlos. Ela passou a adolescência dela, que ela era muito jovem, a ser adulta ali junto com o Roberto. Ela diz que ele fez músicas maravilhosas para ela. Mas o que mais marca essa história de Roberto com Miriam Hills é que ela se separou dele sofrendo, né? Amando o Roberto. Ela não se separou dele porque ela não gostava dele. Ela se separou dele porque, na época, ela tinha um sonho, gente. Ela queria ser mãe. E ele tinha feito vasectomia. Ele não sabia que ela sabia, né? Ele não tinha contado para ela. Mas ela descobriu que ele tinha feito vasectomia e ela tinha um grande sonho de ser mãe, né? Então, eles se separaram, né? Logo depois, quando teve essa separação, Miriam Hills quis voltar, porque o amor, ela diz que ainda era muito forte. Só que Roberto, nessa época aí, ele ficou inseguro, né, gente? Porque eles tinham se separado e aí ele ficou inseguro. E ele já estava, nessa época, já começando com Maria Rita, né? Então, ela diz que os pais dos filhos dela nunca foram o amor da vida dela. O grande amor da vida dela sempre foi Roberto Carlos. Ela teve uma época que ela pensou que eu estou com os filhos criados, estou solteira, ele também, e começou as pessoas torcerem para eles voltarem. Eu lembro dessa época. Não faz muito tempo, isso aconteceu nas redes sociais. Roberto disse até pouco tempo aí, gente, uma entrevista no navio, uma pessoa perguntou, recentemente perguntou essa pergunta para ele aí, se Miriam Hills e ele haviam reatado. E aí ele responde, né, que não, ele não tinha reatado com Miriam Hills, mas quem sabe, né? Aí começou toda essa torcida para que os dois voltassem, né? Isso nas redes sociais. Bom, sobre esse ponto de voltar, ela disse que tem que ser tudo acontecer pela vontade de Deus, pela mão de Deus, né? Ela diz que ela está realizada, ela voltou a atuar depois de 17 anos, né? Ela está na novela Poliana do SBT. Hoje ela mora em São Paulo, ela tem 2 filhos, gente. Um filho dela é rapper e o outro é ator. Hoje ela também mora, outro sonho realizado, perto da mãe dela. Bom, gente, quem não gostaria de ver Miriam Hills e Roberto Carlos juntos novamente? Hashtag Roberto Carlos e Miriam Hills juntos novamente. Bom, tá aí. Ela largou de Roberto Carlos na época amando ele, sofrendo, mas eu acho que é tudo o que tem que acontecer, acontece, né, gente? Às vezes a gente pensa, eu fiz, eu aconteci, mas eu acho que nada acontece se Deus não permite. Então eu acho que teria que ter mesmo esse afastamento dos dois, os dois
se separaram. Ele teve um grande amor depois pela Maria Rita também, fez uma música linda para ela, para Maria Rita também. E hoje tá aí, ela solteira, ele solteiro, quem sabe um dia, né? Bom, tá aí, pessoal. Uma linda história de amor que acabou, mas quem sabe um dia os dois reatam, não é mesmo? É isso aí. História de amor é com a gente mesmo, né? Amar é bom demais. Ok, gente? Bye bye. Até meu próximo vídeo.